Boa tarde. Eu trouxe essas imagens hoje porque muito eu venho falando do sistema Cantareira, né? E hoje nós tivemos a oportunidade de um drone. Drone é um avião, um helicóptero, né? Uma aeronave não tripulada e muito utilizada, inclusive, hoje para efeitos de guerra. Então esse drone sobrevoou a Cantareira, que é o manancial de São Paulo. Nós tivemos a oportunidade há mais de 2 meses de trazer essa informação. Aliás, nós estamos brigando por essa informação há mais de 3 meses. Tive o privilégio também de poder solicitar dos meus alunos que fizessem um trabalho sobre esse assunto. E como esse programa ele tem o intuito de cada vez mais trazer a limpo as questões de meio ambiente, as questões sustentáveis, eu trouxe aquilo que eu venho falando tanto, que eu venho tanto dissertando aqui para vocês. Essas imagens são estarrecedoras. No final do vídeo, vocês viram, telespectador, uma régua. Aquela régua significa o nível do volume de água. Ou seja, o sistema Cantareira, hoje em São Paulo, ele está com 12% do seu volume de água. 12% não abastece a população da cidade por mais que 2 meses. Também falamos no nosso programa, nos nossos programas anteriores, a questão sobre o volume morto, que foi uma estratégia emergencial utilizada pela concessionária de São Paulo, a Sabesp, junto ao governo Geraldo Alckmin, para extrair água de um volume que também esclarecemos, que é um volume que fica sob as bombas, né? Abaixo das bombas. Essas bombas tiveram o seu pescador ou a sua sucção submersível estendida até quase que o leito do Cantareiro para buscar mais água. Mas onde eu quero chegar? Primeiro trazer para o telespectador a ideia do massacre ambiental, que foi a falta de planejamento da gestão de recursos hídricos por parte do governador Geraldo Alckmin, da empresa concessionária que é a Sabesp, e das pastas, né, responsáveis pela segurança hídrica. Também explicar para o telespectador o que é segurança hídrica. Segurança hídrica é usar água de modo sustentável, ou seja, eu uso hoje prevendo a utilização dela para amanhã. Existe um número para isso. Segurança hídrica de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, ou seja, se parar de chover, o volume de água que eu tenho abastece a população por quanto tempo? Essa relação significa segurança hídrica exposta em dias, meses, anos. Essa é a unidade que se mede segurança hídrica. Eu tive observando que hoje a captação do manancial foi de 116 bilhões de litros de água. Na verdade, como eu falei também há 3 meses atrás, ou 2 meses atrás, com essa captação, em novembro, não teria mais água do volume morto. E eu acertei no meu cálculo. São Paulo hoje pede uma nova obra para extrair água de um outro volume, porque a água que eles têm hoje acaba em novembro. Só que dessa vez o governo Geraldo Alckmin, ele fala que extraindo água desse volume morto, novo volume morto, ele consegue fazer com que o manancial, o manancial artificial, que é a Cantareira, ele não perca o seu volume estático. O que é o volume estático? O volume total. Porque vai ficar parado e ele vai extrair só do volume morto. Sabe o que significa, telespectador? Mais uma vez, o plano de gestão mal elaborado e feito às pressas significa mais obra, mais gasto, porque existe uma diferença entre gasto e investimento. Investimento é quando você prevê algo que vai te dar retorno. Gasto é quando você não previu e tem que usar o dinheiro numa coisa que jamais passou pela sua cabeça que você teria que usar, e geralmente em ações corretivas, ou seja, corrigindo algo que não foi feito ou foi feito de maneira adequada. Se já fizeram uma obra para extrair água do volume morto, e agora solicita uma nova obra para extrair água de um outro volume, e isso está em litígio, inclusive com outros municípios de São Paulo. Olha onde está indo a questão de águas. Já dizia John Kennedy, 2 prêmios Nobel precisarão ser dados em 1963. 1, para aquele que resolveu o problema da água. 2, para aquele que resolveu os problemas tecnológicos da água. Ou seja, não tem fábrica de fazer água no planeta. Se interferir no ciclo hidrológico, não vai sobrar água, não vai ter água. O que está acontecendo hoje em São Paulo é que consumiram mais do que o ciclo hidrológico teve capacidade de produzir. O que precisa ser feito hoje é uma rápida mudança na política de gestão de recursos hídricos, não só de São Paulo, como do Brasil também. Se perguntar hoje
Para o governador do Rio de Janeiro, ou o governador do Acre, ou o governador do Pará, ou do Amazonas, qual é a segurança hídrica? Com certeza ele não sabe te responder, telespectador, porque a água está em último plano, quando na verdade o mundo está em guerra por causa da água. Não é o caso de Palestina, ali não, ali Israel e Palestina é o caso do Hamas, nada a ver, mas o mundo está em guerra e está em paz por causa da água. Tratados de paz estão sendo feitos para buscar água em outro país, como por exemplo nós temos a Líbia, nós temos a Jordânia e o próprio Israel. Um tratado foi feito. O Rio Jordão morreu. Nós temos vários e vários rios que morreram. Até quando? Até quando nós vamos insistir em trazer esse tipo de político para fazer o nosso plano de gestão? Até quando? O Nordeste tem água? Tem. Estudos comprovam, e quando nós estudamos engenharia ambiental, estudamos isso, nós não estamos falando porque achamos ou porque alguém nos disse, tem água. Existem mananciais subterrâneos com água para a região Nordeste. A questão é plano de gestão para isso. Nós temos água hoje no Alter do Chão, que é um dos grandes mananciais subterrâneos que existe. Também nós temos água hoje no Aquífero Guarani. A questão é como usar, como planejar e como fazer para que esse bem tão precioso não falte. Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Cidade Sustentável. Boa tarde, meus amigos. A maioria dos meus amigos sabem que nós tivemos um problema um tanto quanto complicado de saúde na semana passada. Eu gostaria de pedir desculpas, né? O programa foi reprisado, mas Deus, ele é muito generoso e Ele me permitiu mais uma vez estar aqui diante de vocês. E quem conhece o problema que eu tive sabe o quanto foi sério. E eu não poderia, no estado que estou, sentado nessa mesa, fazendo minhas atividades, convivendo com a minha família, deixar de agradecer a Deus por esse momento tão precioso, que é o dom que Ele nos deu, que é o dom da vida. E muito poucas pessoas, elas se preocupam com isso. E às vezes a gente, em momentos que se sente completamente inoperantes, impotentes, é que realmente entendemos como a vida é preciosa. Bom, quando eu trago água, falando em preciosidade, a gente traz água, né? Que é o bem, nosso corpo é 70% água. Nosso planeta, não por acaso, é 70% água. A questão é que o homem está acabando, né, com esse bem e está usando água de uma forma predatória. E a tendência natural das coisas é que tenhamos conflitos e mais conflitos gerados em função da falta de planejamento hídrico. Hoje eu trago mais uma vez uma pessoa que veio aqui no início do nosso programa conversar com a gente, bater um papo, só que o tempo dele foi limitado. Então eu pedi para que ele voltasse ao nosso programa hoje para falar um pouco da gente, do seu trabalho, que é um trabalho muito bonito. E quando se fala de meio ambiente, sobre as questões sustentáveis, questões ambientais, elas já foram mais mal vistas. O homem de meio ambiente, ou o ambientalista, porque existe diferença, né? Aqueles que estudaram o meio ambiente na sua acepção, e os ambientalistas, que são aqueles românticos, né? Aqueles que têm o meio ambiente internalizado, nasceram com essa cultura ambiental, nós fomos pessoas vistas como chatas no passado. E hoje nós somos encaradas como pessoas necessárias. Para muitos, um mal necessário, né? Mas para a maioria delas hoje, pessoas necessárias para que esse planeta consiga sobreviver. Ou melhor, nós consigamos sobreviver às transformações desse planeta. Só que são transformações antrópicas, ou seja, transformações provocadas pelo homem. Daniel Fernandes é graduado em Educação Física, hoje trabalha na Prefeitura de Cabo Frio, é o idealizador do movimento Lagoa Limpa, ganhou o prêmio de Jovem Embaixador Ambiental. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Cidade Sustentável. Boa tarde, meu amigo Charles. Gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui presente no seu programa. Tivemos a oportunidade de estar aqui no segundo programa, segunda vez que o programa foi ao ar, e hoje estamos aqui quando o programa completa 6 meses. E já trago aqui a proposta para quando completar 1 ano de programa, a gente faça uma grande ação ambiental dentro da nossa cidade de Cabo Frio, Charles. Fica o convite para você e toda a sua equipe estarem junto com o Movimento Lagoa Limpa fazendo essa comemoração
de um ano no seu programa com uma grande ação ambiental. E não poderíamos deixar de falar sobre o vídeo, um vídeo reflexivo sobre a questão de como estamos usando a água. Nosso planeta é conhecido como planeta água, planeta Terra, mas na verdade é o planeta água. O Brasil, principalmente, que é a fonte de maior potencial de água que a gente tem no mundo, a gente vê passando crise. A gente se pergunta, será que estamos administrando bem esse patrimônio que a gente tem aquático? O Brasil tem 12% da água do mundo. E hoje, por ter em abrangência, a gente acaba desperdiçando. Será que no futuro as principais guerras não vão chegar ao nosso país por causa da água que a gente tanto desperdiça? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, telespectadores. Que segundo o relatório da ONU, em 2025, no ano 2025, a gente vai ter 30% da população mundial sofrendo com a escassez de água. E como vamos ficar? A questão, Daniel, é que nem se as pessoas estão planejando, ou nem que elas estão planejando mal o plano de recursos hídricos, é que elas não estão planejando. Então, o que acontece? Exatamente por isso que você falou agora, você foi muito feliz no que você falou. O Brasil, por ter a reserva de água muito grande, só para você ter uma ideia, telespectador, o manancial de Alter do Chão, ele consegue abastecer o mundo inteiro por aproximadamente, se eu não estiver enganado aqui, de 15 a 30 anos. Só para você ter uma ideia. Sabe onde fica? Brasil. E, Charles, não só na questão da água pelos rios, também nos aquíferos. Somos o país com a maior quantidade de água presente nos aquíferos, como você deu o exemplo anteriormente do aquífero Guarani, e infelizmente hoje a gente não sabe aproveitar dessa água. E também a questão da dessalinização da água. Temos tanto potencial na água salgada, e a gente acaba perdendo por não utilizar de maneira correta a água doce, nem muito menos aproveitar a água salgada e também a água da chuva. Por que a gente não faz um reaproveitamento da água da chuva, por exemplo, para limpar as calçadas dos condomínios, que tanto desperdício de água é feito? Por exemplo, para a agricultura, o maior consumo de água existente no planeta hoje é para a agricultura. E por que não utilizamos a água da chuva para esse uso? Só utilizamos a água que é tão custosa para o seu tratamento de maneira indevida, indevida não, por causa da questão da alimentação, item muito importante, mas maneira inapropriada na agricultura. Então, devemos rever nossos conceitos para construir um mundo melhor. Daniel, quando a gente fala de água, eu tive a oportunidade, o telespectador que me acompanha todo final de tarde de quinta-feira, ele sabe disso. Eu tive a oportunidade de estudar água, estudo água por 30 anos. A minha primeira profissão, a profissão que eu trabalho até hoje, eu sou consultor em águas. Quando começamos a falar de águas, há 10 anos atrás, jamais passava pela cabeça das pessoas o aproveitamento de água de chuva ou o reuso de água. O que acontece hoje na agricultura é um escândalo, é uma aberração. A agricultura hoje, telespectador, aproveitando o que o Daniel está falando aqui, ela consome 70% de água doce do planeta, ou seja, 70% de água. Que nem sempre ela é totalmente doce, porque a água é salgada, doce ou salobra. A sua quantidade de sais é que vai fazer com que você consiga definir a classificação dessa água a nível doce, salobra e salgado. Aí existem outras classificações da água, que o CONAMA 357 fala isso pra gente. Porque a gente tem aqui, Daniel, muitos alunos que aproveitam do programa para fazer os seus trabalhos, né? Então, quando a gente fala de água mal utilizada, e a gente fala do aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani, o grande problema é o conflito. Porque o Guarani, hoje, ele está em 5 países. O Alter do Chão, hoje, é só o Brasil. Ambos os aquíferos, o que é um aquífero subterrâneo, né? O aquífero foi formado ao longo do tempo e a água que está entre rochas. Nós temos 2 camadas de rocha, me perdoe os geólogos, mas são 2 camadas de rocha, uma que nós chamamos de rochas porosas, e existe uma rocha impermeável. No meio fica a água, porque ela passou pela terra, passou pelas rochas e ficou ali. Com o passar do tempo, descobriu-se o aquífero Guarani, que são essas rochas. E a água entre rochas. E da mesma forma, Daniel, que existe o aquífero Alter do Chão. A diferença entre o Guarani e o Alter do Chão é que o Guarani está em 5 países. Ele vai no Peru, Bolívia, Brasil, e eu não me lembro os outros 2. E o aquífero Alter do Chão é só Brasil, ou seja, não existe conflito. Só vai existir conflito se nós não tivermos um plano de gestão, que é exatamente o que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro.
Vai acontecer no Rio. Nós só temos água no Rio hoje em função de uma transposição que foi feita do próprio Paraíba do Sul, que o Geraldo Alckmin quer fazer, o governador de São Paulo, está tentando fazer. Nós fizemos também a SEDAI, lá atrás, no governo Getúlio, em 1952, se eu não estou enganado, fez a transposição do Paraíba do Sul para uma obra da Light, lá em Barra do Piraí. Então, o rio Guandu tinha 6 metros por segundo de vazão, só abastecia determinada quantidade de pessoas. Hoje, o rio Guandu tem 60 metros por segundo de vazão. Mas não é Rio Guandu, é uma transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu. Ou seja, hoje também, Charles, não podemos esquecer que quando falamos de água, falamos também da questão da poluição. Por exemplo, a gente vê São Paulo com a grande escassez de água, tendo um rio gigantesco dentro do seu território, todo poluído, que é o Rio Tietê, nacionalmente conhecido pela sua poluição, e não pelo bem precioso que tem, que é a água. Daniel, no seu conceito, o meio ambiente é uma coisa muito vasta, né? O meio ambiente, a gente estava até conversando nos bastidores, telespectador. Nós, eu, Daniel, Letícia, sobre provas, sobre cálculos de engenharia, essas coisas todas. E o Daniel falou, a gente tem que aprender tudo ao mesmo tempo nas nossas cadeiras de ensino. Claro, aprender tudo ao mesmo tempo, assuntos que condizem à cadeira de ensino. E o meio ambiente é muito vasto. Nós falamos de vulcanismo aqui nos bastidores, nós estamos falando de água aqui ao vivo. Define assim para mim, para você, a idade que você tem hoje, a cabeça que você tem, o homem que está aí despontando pelo caminho ambiental na cidade de Cabo Frio, porque não dizendo Rio de Janeiro, hoje não ganhou o mundo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Diz para mim, o que significa para você a palavra meio ambiente? Como o próprio nome já diz, meio já está reduzido à metade, já perdemos muito. Meio ambiente, para mim, é a maneira como eu vivo, é a maneira como eu sobrevivo e é o que me mantém vivo. Hoje, o meio ambiente abrange tudo, que não tem como falar de meio ambiente sem falar do desenvolvimento do nosso planeta, desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento da nossa região. E esse desenvolvimento, para a preservação da nossa espécie, precisa ser de maneira sustentável, onde exista a preocupação com o econômico, que hoje lidera, o ambiental e também o social. E pela falta de planejamento, como foi falado pelo amigo Charles no caso da água, hoje nós não encontramos em quase nenhum país essa preocupação com os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Por quê? O sistema capitalista só visa o lucro a todo momento e a todo custo. E, por consequência, esquece o lado ambiental e o lado também social, que é deixado de lado. E os dois caminham juntos, o ambiental e o social. Porque se você tem uma área ambiental preservada, essa área pode ser utilidade pública através da prática de esporte, da qualidade de vida da população. Então, a gente tem que buscar sempre estar caminhando lado a lado, a economia e também sem prejudicar o meio ambiente. Porque hoje a gente cansa de ver diversos animais, por exemplo, o gambá, que a gente tem tanto aqui no estado do Rio de Janeiro, aparecendo nas áreas urbanas. Por que será? Estamos invadindo a sua casa, a casa dos animais. Os animais estão ficando sem suas próprias residências. Para quê? Para abranger a residência humana. Nós estamos ocupando a área de florestas. Hoje, por exemplo, a floresta amazônica está reduzida a 15%. Olha, para onde os animais vão? Vão acabar se adaptando ao nosso meio urbano. Estamos perdendo nossa biodiversidade com isso. E biodiversidade que é tão importante no nosso planeta. A biodiversidade de espécies de plantas, de animais, de plantas principalmente, que através das plantas vem a cura de diversas doenças, como a gente pode ver aí com a nova ciência. Então, é maneira de a gente refletir, para que no futuro a gente não precise dessas plantas, a gente não venha a não ter por causa dessa invasão do homem no ambiente que é dos animais, no ambiente que também é do próprio homem, mas tem que ser usado de maneira adequada. Daniel, isso é uma grande luta nossa como pessoas de meio ambiente, né? Na verdade, você acabou de tocar num assunto que a gente sempre fala, né? Que é o que nós chamamos do tripé de sustentabilidade. E quando a gente envolve o tripé de sustentabilidade, que é o Triple Bottom Line, ele, ao surgir um pouco à frente, ao surgir um pouco mais para próximo, foi em 1988, ele deu uma outra conotação à questão ambiental.
Por que ele deu uma outra conotação? Exatamente pelo que você falou. O homem se preocupava, era um cabo de guerra. De um lado, o desenvolvimento econômico e de outro, a preservação ambiental. E nesse cabo de guerra que se formou ao longo do tempo, de ambientalistas impedindo o crescimento de empresas, indústrias, geração de emprego, e pelas pessoas buscarem somente o lado econômico e esquecerem da biodiversidade, da preservação da fauna e flora, o que aconteceu? No meio do caminho, uma certa população ficou desabastecida, tanto de tecnologia, até porque não deseja comida. Eu estou falando do ser humano. A briga foi tão grande entre economia e meio ambiente que eles esqueceram do que você acabou de falar agora, da responsabilidade social. Por isso que foi criado o tripé de sustentabilidade, o tripé de Brundtland ou o triple bottom line, que é a mesma coisa, telespectador. É onde envolve o que o Daniel falou com muita presteza: evolução econômica, preservação ambiental e responsabilidade social, ou seja, qualidade de vida para o ser humano, que ficou esquecida. Nós hoje, Daniel, temos uma África subsaariana que tem pobreza, fome endêmica, fome faz parte da vida, do cotidiano das pessoas na África, né? Mas vamos um pouquinho mais à frente, Daniel. Você já falou para a gente o que significa movimento. Diz para a gente, falando em meio ambiente, em movimento, a gente precisa ter ação. Falando em ação, vamos falar de ação ambiental Lagoa Limpa. Diz pra gente, você que é o grande mentor desse programa Lagoa Limpa, que é o sucesso hoje no mundo, o teu programa. Fala um pouquinho pra gente do Lagoa Limpa. Como é que está hoje o Lagoa Limpa? Antes de falar de Lagoa Limpa, vamos falar de ação, principalmente. Que hoje o que tem no Brasil, o que mais temos são projetos. Por exemplo, através do desenvolvimento sustentável, que foi tanto estudado, disseminado, a partir da Eco 92, hoje, o que fazemos? Continuamos sendo o país, o mundo, o planeta dos projetos, mas em ação, na prática, temos muito pouco. Em relação ao lado ambiental, a gente vê muitas ações por iniciativas próprias de pessoas engajadas na causa ambiental, na luta pertinente pelo meio ambiente. Nós somos, Charles, o país com as melhores leis ambientais do planeta. Porém, essas leis por muito não são cumpridas. Então, nós precisamos um pouco sair do papel, sair dos projetos e ir para o lado da ação. Então, foi isso que eu fiz através do movimento Lagoa Limpa. Foi buscar alternativas, meios que cada pessoa no individual e no coletivo possa estar ajudando o nosso planeta e também a nossa própria espécie, que é autodependente da natureza. Pois nossos recursos vêm da natureza e hoje, como você falou na questão da água, nós acabamos consumindo mais que o planeta pode oportunizar para a gente. A gente consome hoje 1,5 planeta da Terra. É 50% a mais do que a Terra pode suprir. Então, acaba acontecendo o quê? O lado social esquecido. Acaba acontecendo que a África, como a gente pode ver, passando fome, o nosso Nordeste, para não ir muito longe, com problema de escassez de comida, de alimentação, enquanto outros têm fartura. Então, a gente precisa reavaliar nossos métodos de viver e também nossos métodos de existência. Que nossa existência não pode, jamais, em momento algum, ter a questão do lado econômico sempre como prioridade, esquecendo o ambiental. O movimento Lagoa Limpa, Charles, respondendo a sua pergunta, surgiu... Daniel, você vai falar para a gente sobre o movimento Lagoa Limpa na íntegra, na volta dos intervalos, porque esse é um assunto que eu não queria perder o foco. Eu queria que você tocasse como ele começou, como você atingiu o estágio que você tem hoje, né, e os seus projetos futuros. A gente volta já já. Realmente, o despejo de esgoto foi um dos maiores impactos que a Lagoa de Araruama sofreu, principalmente porque municípios como Arraial do Cabo, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio tiveram sua população dobrada em 3 décadas. Em
1999, todo o esgoto da cidade de Cabo Frio, que antes era despejado em fossas, valões e no mar, passou a ser jogado integralmente na Lagoa de Araruama. Para quem viveu a região em 2004, nós chegamos ao auge das lagoas enseadas, boa parte delas estavam com lodo no joelho. Você já não conseguia mais entrar dentro da lagoa, que era lodo puro. Nós sobrevoamos ali a região de São Pedro da Aldeia, do helicóptero, sentimos o cheiro de esgoto. O cheiro era insuportável, porque era o lodo e mais as algas que iam morrendo, iam da praia, entrando em decomposição. Havia dias que no centro da cidade você sentia um cheiro horrível. Quer dizer, a lagoa chegou muito perto do que a gente chamaria de uma lagoa morta. Durante décadas seguidas, documentamos as alterações sofridas pela Lagoa de Araruama. Em 1999, como todo o esgoto da cidade de Cabo Frio passou a ser canalizado e jogado in natura, o resultado foi imediato. Dá pra gente ver aqui uma língua de esgoto na água pra esquerda ali, ó. Mesmo do helicóptero, a uma altitude de uns 300 metros, a gente sente o cheiro vindo da lagoa. Por causa da contaminação do esgoto e do assoreamento ou entulhamento, a Lagoa de Araruama agonizou entre 2000 e 2004. Os mais afetados diretamente foram as comunidades de pescadores. Estamos de volta pela Jovem TV, Canal 8 Cabo Frio, com o programa Cidade Sustentável. Hoje com o Daniel Fernandes, que é formado em Educação Física, trabalha na Prefeitura de Cabo Frio, é o idealizador do programa da Ação Ambiental Lagoa Limpa. Por isso que eu até pedi para que ele falasse depois do intervalo, que eu queria passar esse vídeo, que acho que a imagem fala por si, primeiro, o que significa Lagoa para a região dos lagos. Eu tive a oportunidade de participar da audiência pública, inclusive o Daniel também, a audiência pública da Lagoa de Araruama, e palestrei sobre isso, onde num dado momento eu mencionei que se acabasse a lagoa, acabava a região dos lagos. Não tinha mais o porquê. Praia tem outros lugares. Mas a Lagoa de Araruama, não só por ser uma atração turística, também ser uma grande empresa, onde pessoas pescam e suas famílias sobrevivem. E pessoas consomem, né? Eu queria pedir para o Felipe, se ele consegue colocar os contatos para a gente na tela do programa. Obrigado, Felipe. Então, lá, o telefone é o 2629-2571, o Facebook é o facebook.com/cvdomingues, o Twitter é o @charlesdomingues, sem S no final, e o nosso e-mail, charlesdomingues@uol.com.br. Obrigado, Felipe. Bom, voltando aqui ao Daniel. Daniel, você estava falando sobre Lagoa Limpa. Então, acho que essa imagem, esse vídeo, ele fez você se sensibilizar da importância que você, e da cidade entender também a importância que você, com esse projeto, tem para a cidade de Cabo Frio. E não só para a cidade de Cabo Frio, como para toda a região dos lagos. Como eu acabei de falar, a lagoa morreu, como ela já morreu um dia, morreu a região dos lagos. E hoje, Charles, a situação não se encontra muito diferente do que era lá atrás, no ano de 1999. Para a gente entender a Lagoa de Araruama, a gente tem que entender a evolução da região dos lagos, que veio a partir da própria lagoa. Pois, com a construção da ponte Rio-Niterói, o número de habitantes de Cabo Frio, da região dos lagos, como o próprio vídeo disse, triplicou. Começaram a vir pessoas para o paraíso, que era a região dos lagos, com a Lagoa de Araruama e suas belas praias. E com esse número de pessoas, de habitantes maior, veio a questão do impacto trazido por eles também. Que, por exemplo, se tem um número maior de pessoas, necessita uma quantidade maior de água. E essa água vai limpa para as pessoas e volta suja. Para onde essa água foi? Para a Lagoa de Araruama. E onde continua indo até hoje? Para a mesma lagoa. Pois sabemos que em tempos de chuva, 100% do esgoto
que no caso a água que vai ser usada e é despejada logo após o uso, vai todo para a Lagoa de Araruama, pois temos em nossa região dos lagos o tratamento de esgoto em tempo seco, que só funciona em dias de sol. Então, quando dá chuva, é triste ver a Lagoa de Araruama que volta ao estado que pôde ser visto ali no vídeo, que é um estado de quase mortandade total da lagoa. E eu, como cabofriense, morador do bairro do Portinho, onde eu nasci e me criei, pude acompanhar toda essa trajetória da lagoa, da sua quase mortandade no ano de 1999, e realmente teve uma melhora a partir do ano 99, com a união de diversas ONGs na nossa região dos lagos, que se mobilizaram pela recuperação da Lagoa de Araruama, que se encontrava toda repleta de lodo, de algas e de lama. Esse lodo, essa lama e essa alga proveniente do esgoto, pois com o esgoto vira alimentação dessas algas marinhas que se proliferam e acabam tirando todo o oxigênio da Lagoa de Araruama e provoca a mortandade de peixe e também a morte por completo da lagoa, de sua sobrevivência, da sua própria vida. E eu pude acompanhar bem de perto, por ser morador do Portinho, toda essa trajetória. E não só na questão do esgotamento sanitário, temos também diversos problemas com a questão do lixo, que hoje no Brasil se produz cerca de 190 mil toneladas de lixo. E para onde vai esse lixo? Cerca de 20% dessas 190 mil toneladas vão parar na natureza. E na natureza que a gente tem na nossa região dos lagos em maior abrangência é a Lagoa de Araruama. E por ver essa triste realidade, Charles, que eu criei o movimento Lagoa Limpa. Para quê? Para conscientizar as pessoas da importância que a Lagoa de Araruama tem na região dos lagos. A característica, a cara da região dos lagos é a Lagoa de Araruama. E por muito, e continua até os dias atuais, não sendo valorizada como tal. E o movimento Lagoa Limpa vem para conscientizar as pessoas da importância de se preservar esse bem natural, esse ecossistema, esse bioma de tanta importância para a natureza e também para a qualidade de vida da população e para o turismo local. Nossa região é uma região turística, que depende de nossas belezas naturais. E, infelizmente, não valorizamos essas belezas e acabamos perdendo um grande potencial para o turismo. Por exemplo, a Praia do Siqueira, que pertence à Lagoa de Araruama, tem o pôr do sol mais magnífico do estado do Rio de Janeiro. E por que não é explorado? Não é explorado porque a Lagoa de Araruama, ali na Praia do Siqueira, já voltou ao estado de lodo que a gente via no ano de 1999. Por quê? Por falta do saneamento básico. Isso acontece porque as concessões feitas de empresas, muitas hoje na região dos lagos, é particular. E o esgotamento sanitário gera um alto custo. E por isso, temos que estar atentamente, diariamente, fiscalizando, porque empresa particular só visa o lucro. Nosso próprio mundo capitalista só visa o lucro. Então, temos que ficar sempre em cima para não deixar que essa visão de lucro prejudique nossa natureza. E o movimento Lagoa Limpa vem para conscientizar isso, conscientizar as pessoas da importância, através de ações ambientais que a gente faz no entorno da Lagoa de Araruama, convidando todos os amigos que a gente tem pelo Facebook para fazer a limpeza da lagoa, do entorno da lagoa, também dentro ali da lagoa, dos resíduos sólidos que se encontram. Como eu acabei de falar, que 20% de todos os resíduos sólidos que produzimos vão parar na natureza. Na nossa natureza, na região dos lagos, a maior parte está dentro da Lagoa de Araruama. Daniel, eu queria deixar duas observações aqui, para o telespectador e para você também. Eu tenho duas monografias que falam especificamente da região. Uma delas é uma monografia que fala sobre o saneamento básico de toda a região dos lagos. E eu tenho uma monografia que fala sobre o saneamento básico, abastecimento de água e tratamento de esgotos de Cabo Frio. Então são duas, se o telespectador tiver interesse, vai lá no meu nome, busca a monografia, né, que vai encontrar. Elas estão publicadas. E esse dado que você passou é importante demais, quando você fala, e também o dado do vídeo, mas eu vou te alarmar um pouco mais. Quando você fala que a população triplicou. Na verdade, dados do IBGE de 2012 nos contam que a população da região dos lagos ela é multiplicada até por 10.
em época de alta temporada. Então daí você vê que a população fixa da cidade, ela pode até ter sido multiplicada. Como disse o vídeo, como você muito bem falou, né? Dos anos de 2010 para cá, em função do advento da ponte Rio-Niterói, Costa e Silva para cá. Do elevado Costa e Silva, que é a ponte Rio-Niterói. Só que na época de alta, né? Nos meses... Porque Cabo Frio, a região dos lagos é sazonal. Na época de alta, você chega a ter a população multiplicada por 5 ou até por 10. Então, somado uma população que já foi multiplicada por 3, que nós chamamos de população fixa, que é a população que reside, você imagina em que situação ficariam os corpos hídricos, a lagoa, se hoje não houvesse... Foi daí a criação do esgoto a tempo seco. Foi por isso que eles criaram o tempo seco, porque todo esgoto ia para a lagoa e criaram o tempo seco numa forma de socorrer. Socorreram. Só que há necessidade de ter um investimento com relação a outras obras. Uma delas é a tão badalada esgoto a tempo seco, né, que a gente fala Até tanto. na questão, Charles, da manutenção também do próprio, da rede de esgoto que a gente tinha, por exemplo, que fazia contenção para que o esgoto, no próprio tempo seco, não fosse parar dentro da Lagoa de Araruama. E hoje a gente vê aí, gostaria até de parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio, que está fazendo a fiscalização, essa fiscalização que eu falei agora há pouco, que deveríamos fazer cotidianamente, para que os investimentos sejam feitos de forma adequada na questão do saneamento básico pelas empresas privadas, porque a concessão foi dada a uma empresa privada. A empresa privada visa o lucro a todo momento. Então, se nós não fiscalizarmos, a empresa sempre vai querer o lucro e vai deixar o lado ambiental de lado. A Secretaria de Meio Ambiente está com um projeto interessante, que ela está captando os pontos falhos desse sistema de esgoto, que mesmo, teoricamente, lá no passado, funcionou na questão do tratamento em tempo seco, hoje tem diversos pontos falhos que são verdadeiras valas de esgoto negras, que a gente pode estar observando aí nas redes sociais. Diariamente pessoas tiram fotos, publicam. Inclusive gostaria de mandar um abraço também para o amigo ambientalista Antônio Ângelo, que ele essa semana fez uma publicação a respeito disso mesmo, no bairro da Passagem, que a gente podia encontrar uma grande vala de esgoto, que no domingo, devido à chuva e posterior à chuva, essa mesma vala não foi fechada, continuou aberta, mesmo após o dia de sol, em tempo seco. No tempo seco a vala continuou aberta e poluiu nossa lagoa. Nossa lagoa ali, bem próxima ali no canal do Itajuru, na Passagem, para quem conhece, bem próximo à Praia do Forte. Há 2 meses atrás, o também amigo Felipe Terra fez uma publicação a respeito do cheiro que estava a Praia do Forte do próprio esgoto. Para quem não sabe, a Praia do Forte é o elo, a vida da Lagoa de Araruama vem da Praia do Forte, que faz a limpeza da Lagoa de Araruama através do fluxo de água que passa pelo canal do Itajuru. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nossas belezas naturais é o que mantém nossa região viva. E infelizmente, através desse despejo de esgoto, a gente está desperdiçando o nosso maior patrimônio, que é a natureza. Então, você multiplica uma população de uma cidade vezes por 10, né? Você tem que tomar certos cuidados, porque você não tem, primeiro, você não tem como impedir o turismo. E segundo, o turismo é fonte de renda local. O que você precisa é dar à cidade um planejamento de forma que ela tenha os seus recursos sustentados por políticas de saneamento, né? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre que debater. Quando o Daniel fala em concessão, telespectador, a concessão, existem 2 formas de você fazer o tratamento de um município. Uma através de concessão, ou seja, estou concedendo através de um processo de licitação que uma empresa, ela faça isso. Por isso que ele fala de lucros. E deixar aqui também, o programa Cidade Sustentável é um programa que ele está aqui para esclarecer a população, é um programa que procura ser justo, correto. A gente procura, se a gente não foi, pelo menos a gente tenta ser, deixar essa lente do programa Cidade Sustentável aberto para a Prolagos, que é a empresa que recebeu essa concessão para fazer o tratamento de esgotos e de água da região dos lagos, para que venha ao programa e coloque suas ponderações, que fale das suas obras, que esclareçam esses assuntos que estão sendo colocados, que é de suma importância. Haja vista que tem um contrato de concessão, onde tem que fazer um plano de tratamento de águas e a destinação correta do esgoto. Se tem que fazer reajuste no contrato, se não tem que fazer reajuste, é uma outra história. Que venha o público e traga, e esse programa está de portas abertas para receber, seja Prolagos, seja qualquer uma empresa que esteja envolvida dentro de questões sustentáveis. Tá bom? Fica deixando o recado. Quando a gente fala
De Lagoa de Araruama, a gente fala de mais de uma empresa, de mais de uma concessão. Sim. No caso, tem Araruama ali, parte de Saquarema, a água de Juturnaíba. E não Porque também você, aqui na você, região como de Araruama para cá, para o lago. você citou a praia de Siqueira, mas aí a gente puxou para o lago, realmente também. Mas a grande parte hoje do tratamento e do esgoto da região, eu também está lá na monografia, se não me engano, 70%, 80% na carga da Prolagos. Então, existe lá também o contrato da Prolagos, quem quiser olhar, olha. Ali tem as metas, os objetivos e metas, ou seja, o que é o objetivo? Tratar a água, o que é a meta? Até tantos metros cúbicos ou tanta população sendo atendida. É mais ou menos assim que funciona, é um contrato tanto quanto complexo. Claro, inclusive a gente tem que fiscalizar também e pressionar nossos políticos também, que esses Perfeito, contratos Perfeito. tem que ser feito de maneira a olhar também o lado ambiental. Por exemplo, hoje a gente abastece cerca de 98% de água na região dos lagos. Porém, o tratamento hoje só é feito em tempo seco e 70% desse tratamento dessa água. Então, hoje, em tempo seco, 30% dessa água ainda vai poluída para a nossa lagoa, para a nossa natureza, que da onde vem nossos bens, nossos lucros, através do turismo. E em tempo de chuva, é 100% de poluição total. E isso, quando está em alta temporada, que a população é 10 vezes maior, imagine você, cidadão, o impacto que tem sobre a nossa natureza, sobre a Lagoa de Araruama, sobre o canal do Itajuru e sobre a própria Praia do Forte, que é da onde vai toda a água da Lagoa de Araruama. Então a gente tem que se alertar sobre nosso maior patrimônio, que é a natureza. Daniel, quando você menciona político, todo o programa, de um tempo para cá, eu venho alertando a população com relação a isso. Eu sei que o nosso programa começou de uma forma meio tímida, mas hoje ele abrange boa parte da região. Ele é visto, nesse momento você está sendo visto por Manaus, você está sendo visto por Fortaleza, você está sendo visto por São Paulo. Então tem mais gente vendo esse programa. E também os nossos queridos amigos da região dos lagos, não só de Cabo Frio. E eu venho alertando muito as pessoas com relação a isso. Nós estamos em ano de campanha eleitoral. É muito importante isso que o Daniel falou agora. Para você fazer uma lei ou um projeto de lei, você tem que, no mínimo, ter conhecimento do que você está fazendo. Para você exercer a sua função, em primeiro lugar, você precisa saber qual é a sua função. E o que faz alguém que foi eleito para determinada coisa, a sua função, seus direitos e seus deveres. Quando não sabe, o que acontece? Esse tipo de coisa, eu não estou aqui focando somente na Lagoa de Araruama, mas existem outras leis. A gente está falando de lagoa, mas tem a poluição atmosférica, que é uma coisa que é um mal que assola a humanidade, né? 30% da população ela tem problemas pulmonares em função da poluição atmosférica. Não se encontra. Esse problema ele hoje não se aplica muito à região dos lagos em função de ter poucas fábricas, né? Poucas indústrias, que isso é um problema também, porque você direciona a sua economia somente para o turismo. Onde eu quero chegar? Que o candidato, o político, a pessoa que exerce certo comando, a pessoa que exerce certa pasta, ele precisa ter conhecimento do que está fazendo. Por nós, essa semana até no Facebook, o Júnior do PV, ele fez um comentário, acho que você também fez, sobre o Rio de Janeiro e o esgoto no Rio de Janeiro. Onde eu falei para ele, não adianta só nós reclamarmos e nós não sabermos fiscalizar. Aonde é o seu direito e aonde é o meu dever? Se eu conseguir quebrar esse ato, ou seja, essa distância entre direitos e deveres, e no meio disso colocarmos uma política corporativa e uma política um pouco mais de conhecimento técnico, esse tipo de questão que você está colocando agora, ele vai ser mais cobrado. Novos projetos de lei serão feitos com um pouco mais de cautela e um pouco mais, com uma confecção um pouco mais técnica, para que você, Daniel, possa botar isso debaixo do braço e falar assim, eu não preciso de fulano ciclano, está aqui, é lei e tem que ser cumprido. Mas na ausência do conhecimento técnico, muitas coisas ficam à deriva, são de maneira en passant, e acontece esse tipo de problema, não só da lagoa, como vários problemas. Nós estamos falando aqui de lagoa, quando a gente pode falar de fome, como a gente pode falar de lixo, como a gente pode falar de agrotóxicos. São centenas de problemas que acontecem, as leis existem, você mesmo colocou, que são leis ambientais fabulosas, mas não são cumpridas por quê? Por falta de conhecimento. Então, telespectador, aproveita a ferramenta que você tem, coloca pessoas que realmente entendam do assunto que você tanto necessita,
para que você não fique à deriva, à mercê de simplesmente pessoas que colocam, sem citar nome algum, pessoas que colocam coisas no papel e se transformam em lei. Mas às vezes essas leis, por falta de conhecimento técnico, o projeto tem até uma boa intenção, mas por falta de conhecimento ele esbarra na barreira técnica. E por muitas das vezes somos o país das leis. Por muitas das vezes os próprios promotores dessas leis, que são os deputados, não sabem nem qual lei está fazendo. Seus assessores que escrevem as leis, os deputados nem sequer têm o trabalho de ler, de conhecer o que está fazendo. E quando eu falo da região dos lagos, Lagoa de Araruama, é porque é a nossa identidade, é a nossa cara. Mas o problema vai muito além disso. Quando eu falo em fiscalizar, não falo em fiscalizar a concessionária, não falo em fiscalizar a concessão, falo em fiscalizar sim, fiscalizar nossos políticos. Nossos políticos que hoje nos representam, gerem nosso país e nos representam. O Brasil tem a 7ª economia mundial. Porém, quando formos falar de saneamento básico, caímos para a posição 124. E quando vamos falar de índice de desenvolvimento humano, estamos na posição 79. Por que essa disparidade entre os números? Se nossa economia é potência mundial, alguma coisa está errada. Nossos investimentos não estão sendo adequados à população, e sim ao interesse de certas pessoas. Daniel, nosso tempo é muito curto, né? Inclusive você que quer ajudar esse tempo do programa Cidade Sustentável, você que assiste, você que é empresário, você que é lojista, você que trabalha com produtos sustentáveis ou não, e você quer ajudar a gente a estender esse tempo, e quer ter seu nome aqui, coloque seu nome, ajude a gente no programa, ligue, faça contato com a gente, que a gente está querendo aumentar esse tempo de programa, que a gente sabe que o nosso intuito aqui é orientar, passar a limpo as questões ambientais para você, telespectador. É um programa de cunho técnico, pessoas sérias vêm aqui, não que os outros programas não sejam, claro, mas cada um tem o seu tema, né? E dentro desse tema, a temática que envolve as questões sustentáveis é a temática número 1 do mundo. Sem sustentabilidade, sem vida, sem planeta. Né? A gente tenta passar isso de uma forma muito clara para você. Daniel, fala para mim sobre o Bike Night Cabo Frio. Bom, Charles, o Bike Night Cabo Frio surgiu através de um encontro de amigos para uma pedalada noturna. Marcamos numa quinta-feira, 5 amigos, então a gente vai pedalar pela cidade de Cabo Frio. E a cada semana, esse número de pedalantes foi multiplicando. Um amigo foi chamando um amigo e virou um evento da cidade, que acontece todas as quinta-feiras e tem a saída da Expedicionária da Pátria, no bairro do São Cristóvão, em frente ao Ciclo Show Bike. Nós nos encontramos lá e saímos para uma pedalada pelos principais pontos turísticos e ambientais de Cabo Frio. Praia do Forte, Canal do Itajuru, Lagoa de Araruama, Passagem, bairro do Portinho, bairro da Praia do Siqueira. E fica aqui o convite a todos estarem participando hoje, na quinta-feira, de mais essa pedalada, mais esse passeio ciclístico noturno, que acontece, mais uma vez repetindo o endereço, às 8 horas, na Expedicionária da Pátria, no bairro São Cristóvão. Daniel, quem pode participar? Todo mundo pode participar? Está convidado todo mundo? Tem idade? Não tem? Como é que é isso? Todo mundo está convidado a participar. Basta ter sua alegria e sua disposição a estar pedalando junto com a gente. Alegria, disposição e uma bicicleta, né? E uma bicicleta, lógico, fundamental. E a bicicleta também, que é um meio de transporte eficiente, limpo e que ajuda o meio ambiente. Hoje estava vendo uma notícia no jornal O Globo falando a respeito da questão da exploração do pré-sal. A exploração do pré-sal, que foi tema base da Petrobras, e hoje concentra todos os esforços, deixando o etanol, que é um produto mais limpo e mais sustentável, um pouco de lado da própria empresa, que é a empresa multinacional mais conhecida do nosso país. Então, a gente tem que buscar alternativas para que essa exploração de petróleo, que vai gerar mais poluição, venha a ser sanada. Com o quê? Com o uso da bicicleta. Vamos deixar o carro de lado e vamos usar a bicicleta, que é um meio de transporte limpo, saudável e sustentável, que além de ajudar o meio ambiente, ajuda também a sua saúde e sua qualidade de vida. Se a gente for falar de petróleo aqui, telespectador, eu preciso de pelo menos 5 horas de programa. De pré-sal, então, 8. Então, mas é interessante isso que o Daniel fala, porque eu acabei de colocar para você, telespectador, que é um dos grandes, 30, 40, são números da Organização Mundial de Saúde.
entre 30 a 40% do ser humano, ele tem problemas de saúde em função da poluição automotiva. Nós temos dois tipos de poluição atmosférica, a poluição fixa e a poluição móvel. O grande problema de controle hoje não é a poluição fixa. Quem é a poluição fixa? As chaminés das indústrias, das empresas, elas estão fixas, paradas. Então essa poluição é mais fácil de controlar, menos complicada, já foi mais. Mas a poluição móvel, Daniel, ela é muito problemática por dois motivos. Um, porque ela é móvel. Dois, porque o combustível que ela queima, na maioria das vezes, libera aí enxofre, libera vários o que nós chamamos de NOx, SOx, que não vem o caso falar o que são aqui, mas são os grandes poluentes. E esses grandes poluentes, existe um vídeo muito interessante e um filme também que fala sobre, às vezes eles voltam. E muitas das vezes, quando a atmosfera é lavada, eles voltam para cima da gente. E não nós jogamos lá em cima, eles voltam. E quanto mais nós queimamos combustíveis fósseis, mais nós vamos ter problemas respiratórios, mais nós vamos ter problema de asma, mais nessa época do ano, em função de fenômenos de inversão térmica e outros mais, vamos ter problemas respiratórios. Como vocês sabem, eu tive num hospital internado, numa UTI, há uma semana, e 40% dos casos, a 50%, problemas respiratórios. Quartos, quase todos lotados. 60% problemas respiratórios. E isso também inclui muito a questão da qualidade de vida. Qualidade de vida hoje em dia que a gente vai deixando de lado pela questão da própria poluição. Teve uma matéria na sexta-feira no Globo Repórter muito felizarda, que abrangiu a questão do uso das bicicletas e como a Holanda se tornou um país sustentável a partir desse uso, pois diminuiu as questões da obesidade infantil e aumentou a qualidade de vida da população através do uso das bicicletas e também reduziu a poluição das suas cidades, que hoje a gente vê aí nossas grandes capitais estranguladas pelo uso dos carros. Nós não temos mais o trânsito no horário do rush, no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, é insuportável, perde de 1 a 2 horas, quando o correto, com o uso da bicicleta, tu perderia 30 minutos. Com a evolução do transporte rodoviário, foi deixado muito de lado a questão da bicicleta, até das próprias ferrovias, que facilitariam muito a questão do transporte, dos problemas que a gente tem hoje de congestionamento, de estacionamento. Então, hoje, a gente precisa pensar mais em mobilidade urbana sustentável, que seja em benefício de uma população, para que você, cidadão, não perca a sua qualidade de vida através da poluição, através da perca da sua saúde, através da perca também da questão do seu ar que você respira, que é altamente poluído pela questão do dióxido de carbono produzido pelos carros. Senhoras e senhores, esse foi Daniel Fernandes, um grande nome do meio ambiente de Cabo Frio, uma pessoa comum como você, mas que procurou trabalhar e procurou lutar pelas causas ambientais. Você está convidado a lutar com a gente, toda quinta-feira, às 3h30 da tarde, e com várias reprises que a Letícia está providenciando para a gente, que ela vai colocar para a gente no Facebook mais tarde. Daniel, muito obrigado pela tua presença no programa. Eu que agradeço, Charles, a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse programa hoje, que é um ícone na questão ambiental da nossa região dos lagos, e espero ter mais outras oportunidades para a gente estar dando continuidade a esse bate-papo tão importante para o nosso planeta e também para a nossa região dos lagos, que, volto a repetir, é uma região turística e autodependente do nosso principal patrimônio, que é a natureza. Obrigado, Daniel. Obrigado, Charles. Na verdade, quando nós formos fazer o programa de 1 ano, você já está convidado para, junto com a Letícia, bolar, quem sabe, um programa ao vivo, ou gravado, um programa externo. Acho que vai ser muito interessante. Ficarei feliz em ajudar a estar fazendo essa grande ação ambiental para comemorar 1 ano de programa. Obrigado, querido. Bom, queria agradecer a Deus. Eu tenho um agradecimento especial, obviamente, sempre a Deus, mas eu tenho um agradecimento a todos os integrantes da Clinep Cabo Frio, incluindo o pessoal da emergência. Isso é uma promessa minha que eu fiz a eles, que quando eu saísse eu faria isso. Só que se eu for citar nomes aqui, eu vou ser injusto. Então, a vocês que estão me vendo, que me viram, vocês que me ajudaram, desde a emergência, a UTI, o atendimento de quarto e a alta, sou muito grato a vocês pelo trabalho. Gente, hospital de primeiro nível, hospital onde as pessoas se preocupam realmente com o ser humano. Então, eu quero agradecer ao pessoal da emergência, da UTI, dos apartamentos, e ao Dr. Ferdinando, que foi a pessoa
que, junto com eles, cuidou de mim e me trouxe de volta aqui para estar falando para vocês e com a minha família. Agradeço aos amigos que mandaram as mensagens relacionadas ao problema. Agradeço ao Átila, da Ótica Central, que está sempre com a gente, os nossos parceiros, a dona Virgília, que deve estar vendo a gente, Jorge Figueiredo, Alex Garcia, um abraço, meu irmão Alex, Ricardo Varela, um grande abraço. Ricardo, estou esperando o convite para ver se vamos ter ou não aquele yakisoba. Dona Cleonice, seu Avelino, Cooperativa dos Catadores de Cabo Frio, Associação Vila do Sol. Um abraço a você, Associação Vila do Sol e a Associação da Vila do Ar, convidados para vir no programa. Já fiz o convite para vocês hoje de manhã. Robson e Roberto, agradecendo a oportunidade de dar um abraço para os dois, são grandes representantes do nosso município na luta aí pela questão ambiental também. O Roberto da Vila do Sol, inclusive, tem um programa excelente de reciclagem dentro do seu bairro ali. Alexandre Martins de Tamoios, a todos os amigos de Tamoios, querido Vitor, que está ali cronometrando a gente, Letícia, pessoal da Jovem TV. Eu queria agradecer ao Felipe, ao Matheus, que está aqui empunhando essa câmera, com esse trabalho maravilhoso, e a todos os amigos que acreditam no nosso trabalho. Queridos, muito obrigado. Esse foi mais um programa Cidade Sustentável.